Olá, seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Muito Mais Seguro. Hoje estamos aqui com a presença do Maurício, da nossa unidade de Porto Alegre, e da Ana, como sempre, aqui me acompanhando nos nossos episódios. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Fala, parceiro Sustentare, não pode deixar isso, né? Já teve episódios aí que eu não falei, que eu fui cobrada. Você não falou, fala, parceiro Sustentare. Então fala, parceiro Sustentare. Estamos em mais um episódio do nosso podcast. E hoje, como o Rogério já disse, nós estamos recebendo o marido da Joyce, o pai do Pedro César. Do Pedro. Quem é ele? Maurício, da nossa unidade de Porto Alegre, São Geraldo. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, a mais um episódio do nosso podcast. Por favor, se apresente para os nossos telespectadores ou para os nossos ouvintes. A gente nunca sabe se é telespectador ou ouvinte. Tá bom, eu queria agradecer principalmente pelo convite de vocês. Fiquei bem lisonjeado, bem feliz pelo convite, né? E, bom, meu nome é Maurício César Sejas, né? Eu uso o Ribeiro, sou da unidade de São Geraldo, né? Da Porto Alegre, já estou aí na Sustentare já há 15 anos. 15 anos. E Acredito quanto de seguro, Maurício? 27. 27. 27 Pois bem, de o seguro. episódio anterior a gente gravou com o Rodrigo, 25. 25. Estamos com veteranos de seguros aqui Sim. hoje. E, por coincidência, os dois de Porto Alegre, Sim. né? Eu até, quando tava alinhando com a Ana aqui, eu falei, Ana, o que a gente vai perguntar pra eles? Porque uma dúvida que eu tenho muito é de como vender seguro em Porto Alegre, que a gente vai chegar nesse assunto ali na frente. Mas contando uma curiosidade pro pessoal aqui que nos assiste, e até pra Ana também, o filho do Maurício me salvou esses dias. Eu precisava ali marcar uma revisão pro meu carro e eu falei, Maurício, tu me disse que tinha alguém lá na concessionária tal que tu conhecia ele. Sim, meu filho. Eu falei, então, É ele eu mesmo. nunca te peço nada, mas eu preciso de um favor. E no final deu tudo certo. É verdade. Ana, começa aí. Bom, 27 anos de seguro, 15 anos de Sustentare. Diferente do Rodrigo que nós recebemos no episódio anterior, que tá há 5 meses. Na Sustentare você tá há 15. Deve ter muita história aí para contar, mas eu queria começar do começo. Como é que você iniciou na parte de seguros? Quando é que você descobriu esse mundo? E quando é que você vislumbrou no seguro uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de empreender e de seguir nesse mercado? Conta pra gente, Maurício. Bom, vamos começar lá de quando eu era jovem ainda. Ainda sou jovem, Ainda mas é era jovem. mais jovem. E o engraçado, só te cortando, a gente tava fazendo as contas ali antes de começar, né? Não, mas o Maurício, 27 anos de seguro. Ah, mas quantos anos o Maurício tem? Eu costumo dizer que eu tenho 27 anos. Começou muito jovem. Que antigamente não tinha trabalho infantil, eu acho. Era permitido. Ah, entendi. Não, eu na verdade, eu comecei no ramo nada a ver com seguro. Tá. Né? Eu comecei como técnico de eletrônica, me formei no Parobé, né? E trabalhei por 2 anos na profissão. E não era para mim. Eu não era aquele cara que costuma ficar na frente de uma bancada, mexendo e testando e fuçando, não era para mim. E aí, eu com 18 anos para 19, e o meu pai trabalhou a vida toda com seguros na outro lado do seguro, né? Meu pai era analista de sistema, meu pai trabalhava na Fênix, né? Ele que fazia as emissões das apólices via sistema, né? Na época tinha discão grande de computador, os computadores eram enormes, tinha até cartão furado que eles chamavam. Tu podia trazer teu pai pra conversar com nós uma hora, né? Não, uma hora O dessa. que era a Fênix, pra quem não... A Fênix Não Seguradora. Seguradora. Ela pertencia ao Crédito Real na época, né? E ele conhecia esse ambiente, assim, digamos, né? Claro que ele saiu da Fênix em 94, mais ou menos. Aquela reestruturação do banco e tudo, ele foi para fora.
E ele saiu do mercado de segurador e passou a ser um prestador através de um sistema de gerenciamento para corretores de seguros. Na época, o Master. Né? Então, ele era um sistema lá do Rio de Janeiro, uma empresa de lá, e ele abriu uma assessoria com um sócio dele e começou a trabalhar com esse sistema, né? Comercializando esse sistema. Exatamente. E ele via muitos corretores de seguros ganhando muito dinheiro, né? Aí eu comecei a entregar a minha idade, eu lembro. Antes da Sustentária existir, lá em Triunfo, a gente usava o Master. O que Master. é o programa que a gente usava para gerenciar a corretora lá. E o pai do Maurício ia bastante lá no escritório nos visitar para atualizar. Eu lembro que ele levava um pendrivezinho, atualizava lá. Os disquetes. E era bem bom o sistema, tá? Só um detalhe. E aí nisso eu tava assim naquele negócio, o que eu vou fazer? Eu fazer faculdade, mas eu não tinha condições para entrar na faculdade, mas quem sabe tu faz o curso de corretor de seguros. Pois eu tinha juntado um dinheirinho, tá, vou fazer. Aí entrei nesse ramo, mais pelo que meu pai me dizia, olha, tu vai, né, tá. Eu levei 1 ano e meio para me formar. Me formei em 98, né? Final de 98. Comecei a trabalhar mesmo em 99. Ainda na antiga Funenseg, né? Que agora na antiga Funenseg, EMS. exatamente, na antiga Funenseg, né? E aí o meu pai me conseguiu um primeiro emprego para trabalhar com um corretor que tinha um ponto no Bradesco. Na época em que o Bradesco botava corretores para dentro. Das agências. Exatamente, dentro da agência. E aí eu fui trabalhar na agência Sarandi, Bradesco Sarandi, né? Não conhecia quase nada, né? Então, e aí eu vi o jeito dos caras vender seguro dentro do banco que me apavorou, né? Então, o gerente dizia assim, tenta aqui, tu quer um empréstimozinho, tu quer um limitezinho? Fala com esse menino aqui. O seguro do carro, seguro da casa. E aí eu vendia seguro assim, né? Até ouvindo o Roger no podcast deles, vou sair daqui depois e vou levar todos esses clientes. Ele levou 5, eu não levei nenhum. Roger, temos um case aqui. Ele levou 5, eu não levei nenhum, não consegui tirar uma, né, do banco. Então, e assim eu comecei como corretor de seguros, né? Então, trabalhando com preposto. No episódio anterior, a gente falou com o Rodrigo e ele falou que ele acha que a questão, quando ele se formou, ele estava fazendo curso de corretor, ele falou que quando tu sai, a realidade é muito diferente. Qual foi a tua percepção quanto a isso, assim? Tu falou assim, terminei o curso de corretor, agora eu vou sair vendendo. E aí, tu estava preparado? Não sabia nada do que era seguro. Nada do que era seguro. O que se estudava na Funenseg não era o que rolava fora, né? Um exemplo, na Funenseg, lá tu faz o curso de automóvel, deu sinistro, perde todos os bônus. Aonde isso? Tu entendeu? Isso diz nas condições gerais lá da pólice. Teve o sinistro, tu perde os bônus todos. Aqui fora não, tu perde uma classe. Então, entendeu? Detalhes que faziam toda a diferença lá, né? E tu sai despreparado, tu não sabe como é que tu vai conseguir cliente, tu pensa assim, vou abrir uma corretora, era muito caro, não tinha como abrir. Né? Não tem relacionamento com seguradora, né? Não tem, exatamente. Relacionamento com seguradora é muito difícil conseguir um cadastro. Eu até na época tentei fazer alguns cadastros pessoa física. Consegui, acho que só 2 ou 3 companhias que abriam para pessoa física, que era a Novo Hamburgo, a Bradesco, eu não lembro qual é que era a outra. Acho que tinha mais uma só. Então eu fiquei muito limitado. E nessas aí eu voltei a pedir ajuda do meu pai e ele me botou em mais outras corretoras para trabalhar com preposto. Né? Sim. Então eu trabalhei com preposto na Sorianos, do Fausto. Saindo de lá, surgiu um negócio para ser sócio de uma corretora na Benefício Sul, com o Maurício Junqueira. Fiquei uns 2 anos lá. Mas aí em 2003 eu saí e abri uma corretora junto com um outro amigo meu, que também era corretor, só ele não tinha carteira. Ele era corretor, mas não tinha carteira. Que era o Jairo Belmonte, e nós abrimos a Belmonte Ribeiro Corretora de Seguros. Né? Sabia que era Ribeiro, mas do Belmonte eu não lembrava. Belmonte Ribeiro Corretora de Seguros. Essa foi até eu chegar na Sustentária. Né? E aí o caminho de corretora
Aí consegui os cadastros e tal, mas aí vinha aquela pressão, tá, mas é a tua produção. Né? Eu tinha uma produção pequena, talvez chegando em média, mas aí tu tinha um sinistro, acabava com a tua... Com resultado. Com o teu resultado. Acabando com o teu resultado, a companhia, assim, era um leproso, Sim. né? É um cara que não... malquisto dentro da companhia. Mas que culpa eu tive que o cara bateu o carro? E deu perda total, né? Aí me surgia, por exemplo, eu me lembro uma vez uma frustração, me apareceu um negócio grande, uma escola, né? Ia dar uma comissão boa, na época, mais de R$1.000. A Marítima, na época, não quis me passar a cotação. Porque tu não tem uma condição, né, para aguentar esse risco aqui dentro da companhia. Sabe? Para explicar para todo mundo que nos escuta e nos assiste, a gente vai ter que definir um termo, pra gente não ficar repetindo nos escuta e nos assiste sempre. Mas como é que a seguradora avalia um corretor, né? Tem tudo que é o prêmio emitido, que é o prêmio líquido. Então, um seguro de carro lá, tu tem as diversas coberturas, a soma do custo de todas essas coberturas se chama prêmio líquido. E aí a seguradora avalia o corretor. O quanto de prêmio líquido ele tem vendido, né? E algumas seguradoras olham o prêmio pago, que é o que realmente o cliente pagou, versus o quanto de acidente esse cliente teve, ou de sinistros que ele teve. E aí isso rola um percentual, né? Esse percentual quanto mais tu vende, menos sinistro tu tem, menor esse percentual, melhor é a qualidade de carteira que tu tem. O oposto vale também. Então, tu vendeu pouco ou vendeu muito, mas teve muito sinistro, o teu percentual chega muito próximo do 100%. E até uma coisa que muitos dos meus amigos têm curiosidade. Nossa, as seguradoras devem ser milionárias, porque elas cobram muito dinheiro, os seguros custam muito caros. Vocês se surpreenderiam com o quanto a seguradora devolve de prêmio, né? Eu acho que, assim, as melhores seguradoras de mercado, assim, as que têm os melhores estatísticos, o melhor sistema para poder tarifar o seguro do preço correto, vamos lá, a cada R$1 milhão que ela cobra, ela deve pagar ali uns 650 mil, 700 mil de sinistro. Depois ela tem mais uns 20, 25% de DA, que é o custo administrativo que ela tem ali de funcionários, de 0,800 e tudo mais. E mais um percentual referente à comissão do canal de distribuição, que normalmente é o corretor. Então fica muito próximo de 100%. Então, assim, as seguradoras mais eficientes do 1 milhão, elas devolvem aí para o mercado uns 950 mil e ficam aí com 50 mil de lucro. E algumas seguradoras que não são tão eficientes até acabam pagando mais do que elas cobram. E aí que me pergunta, mas vai falir? Não, não vai falir, ela ajusta o preço, o ano que vem ela recupera, tem investidores de fora do país, tem sede fora do país e acabam ajustando. Só que elas ganham um pouco de dinheiro com essa grana toda aplicada. Então eles cobram e até eles pagarem o sinistro, esse dinheiro fica aplicado e muitas das seguradoras, uma parte significativa do lucro vem daí. Então, você cliente, a seguradora não é milionária, tá? Ela acaba pagando bastante sinistros de tudo que ela cobra. Claro que a gente tem um percentual bem grande aí de fraude, infelizmente, que acaba prejudicando e acaba fazendo todo mundo pagar um pouco mais. Mas a seguradora olha o corretor, a carteira do corretor, desta maneira. E aí, quando tu é um corretor pequeno, ou até nem tão pequeno assim, às vezes acontece com a gente também ali, tu tem um volume de venda, mas tem um sinistro muito grande, o teu resultado como operação não é bom para a seguradora. E aí tu acaba perdendo alguns benefícios de desconto ou aceitação, ou até mesmo como o Maurício falou, não aceita o seguro porque tu não tem carteira suficiente. Imagina essa escola aí, era 10 milhões, mas tu fazia por ano com a seguradora 500 mil. Se pegasse fogo nessa escola, quanto tempo demoraria para tu botar a prêmio? Recuperar, né? E aí, com a Sustentar, a gente acaba tendo essa vantagem, porque muito prêmio de muita gente junto, a gente acaba diluindo um pouco desse risco para as seguradoras, o que nos dá a possibilidade de fazer negócios maiores, né? E é aquilo como o Deus falou, se a gente tem um prejuízo maior nesse ano, no outro ano a gente recupera, pela quantidade e pelo volume. Sim. Né? E aí, quando que a Sustentare entra na sua vida? Como é que você fica sabendo da Sustentare e aí inicia essa trajetória conosco? De novo, meu pai, né? Hoje eu até me emociono um pouco. Meu pai é a pessoa que mais me ajudou, né? Me ajuda até hoje. E ele conhecia o Sérgio, né? Há muitos anos. E quando o Sérgio falou para ele da Sustentare, ele veio e disse para mim, Maurício, aí, quem sabe? Eu disse, tá, mas e... Tu não sofre para conseguir preço? Tu não sofre para... Tu não tá sempre brigando com as companhias? Quem sabe tu vai e escuta eles.
né? E aí eu me lembro de ter... até o Roger me chamou, né, na época, indicado pelo Sérgio, é óbvio, né? E aí eu fui lá na sede, que tinha ali na Andrada, se não me engano, era. Infelizmente, sim. Andradas, né? É. Sim, na Andradas. Aí eu fui ali na sede da Andradas e aí conversando com o Roger, ele me explicou como é que era o projeto e tudo mais e me interessou, né? Tá, como é que a gente podia fazer um teste? Ele disse, não, quem sabe a gente começa, tu vai produzindo. Tá, mas e o meu nome? Porque meu nome já tinha quase 10 anos de Belmonte Ribeiro, né? Bom, vamos ver como é que fica, né? Então, também no primeiro momento eu botei Belmonte Ribeiro Sustentário embaixo, lembrando lá do Marcelo, né? Pequenininho, foi aumentando. Foi invertendo. Foi invertendo, né? Mas em questão de menos de 6 meses eu já estava Sustentare, né? Eu fui mudando. E eu acho até que eu fui um dos primeiros aqui em Porto Alegre. Acho que em Porto Alegre com certeza foi o primeiro. Agora, no resto, foi um dos primeiros também, eu acho. Eu passei pelaquela parte ali do sócio parceiro, né? Lembro do Marcelo correndo atrás de mim. Cara, entrou mais 30. Tu tem que assinar aqui. Tá, vamos lá, tem que ir no cartório. Aí tu sai correndo. Mas como assim entrou mais 30? Eu disse pra eles, mas isso aqui não vai dar certo. A gente contou pra vocês naquele episódio, então, como isso funcionou da nossa parte. Agora nós temos uma unidade que passou por essa parte do outro lado. Exatamente. Aí tem que parar tudo, tem que sair correndo. Eu entendo que tinha prazo e tal, porque senão acabava, eu assinava. E aí... Eu acho que, claro, aí quando entrou a parte dessa parte, assim, que transformou Sustentare meio que numa franquia, né? Que é aí que a coisa começou realmente a... Não, por incrível que não foi isso. Né? A Sustentare meio que quis virar franquia quando a gente decidiu por mudar isso. Não foi a gente mudou por causa que era franquia. Eu não sei se eu falei em algum episódio anterior, mas a gente teve um problema uma vez nessa questão das assinaturas aí. Porque tu fazia uma alteração contratual, pegava a assinatura de todo mundo e mandava para a junta comercial e cada vez caía na mão de um analista diferente e cada vez pediam uma coisa diferente. E tu tinha, acho que um prazo de 15 dias para dar a reentrada. E aí aconteceu que um cara se mudou para Austrália. Meu pai. E aí como é que eu vou pegar a assinatura do cara na Austrália? E aí a gente falou assim, cara, a gente vai ter que pegar uma só pra tirar ele. E aí tinha que começar por ele, porque tinha assim, uma assinatura juramentada na Austrália e tal, pra depois pegar a assinatura de todo mundo dentro do prazo de 15 dias e poder entregar. E aí a gente falou, não é sustentável esse negócio, nós vamos ter que mudar. E aí foi quando entrou o Simples Nacional, mais ou menos na mesma época, e daí a gente iniciou todo o estudo e fez a modificação. Por causa disso. Sim, é inviável, ficava inviável. Sim. Daquele formato, né? E aí você tinha, então, uma expectativa, né? Quando vocês iniciaram esse teste. E aí, na prática, como foi quando você entrou na Sustentare? Na prática foi muito bom, muito... O que eu vou dizer? Rápido e simples. Em 6 meses já estava usando o nome? Em 6 meses eu comecei a ganhar muito cliente, porque muito cliente que eu não conseguia fechar, eu passei a fechar. Né? Grandes negócios, seguro de automóvel, eu já não perdia mais. Antigamente eu me lembro, às vezes entrava no mês 10, 15 novos e eu ficava com 3, 4 e ainda tinha que fazer com uma comissão lá embaixo. Né? E eu estava fazendo com comissão razoável, no mínimo 15, né? E com descontos, eu ainda conseguia descontos. Então para mim, a Sustentare foi, sabe, uma virada de chave. Né? Eu... passei a ver, não tinha mais problema com seguradora, queria nem saber se tinha sinistro, né? Quer dizer, aquela parte de negociação virou toda para eles batem na minha porta. Né? Não tinha que me preocupar com o sistema, porque antes eu tinha o Corp, né? Porque meu pai passou a trabalhar para o Corp, né? Eu tinha um Corp com meu pai, eu pagava para o meu pai. Claro, ele perdeu nisso daí, né? Mas... não tinha mais problema com corp, não tinha mais problema com cotador, com nada. Tudo já vinha direto da Sustentare, né? Então... Tu deve ter pego o Cotacá lá no início, lembra? Peguei o Cotacá. Nossa, tu botava pra calcular às 8 da manhã, 5 da tarde, tinha 3 cálculos lá. Na época era muito bom, era o melhor que tinha, mas hoje em dia a gente olha assim, meu Deus. Pra tu ver o que a gente passou, assim. A gente botava de manhã e deixava rodando lá, pelo menos ele deixava botar vários ao mesmo tempo, e depois no final do dia tu tinha as cotações. Tu tinha o Cotacá, tinha o Cotacá que eu resolvi isso daí. Pelo menos
Assim, a gente sempre fala que a questão de tu não ter que se preocupar com software de gestão, não ter que se preocupar com multicálculo, não ter que se preocupar com marca, não precisar se preocupar com um site, com um e-mail, com coisas assim, acaba tirando um fardo das costas e focar mais na venda, né? Exatamente. Rede social, exatamente. os materiais já estão ali, todos prontos, com calendário, com cronograma de Quando postagem, quando né? veio isso, então também foi muito bom, né? A parte das redes sociais. Maurício, mas a gente sabe que o ser humano, ele não gosta de mudanças. Como é que tu conseguiu fazer essa mudança aí tipo assim, cara, vou entrar, vou testar, ou... Porque assim, normalmente quando tu já entra meio que torto, assim, pelo menos todo ser humano, ele não gosta muito de mudar. Como é que foi esse processo pra ti? Foi fácil? Não foi fácil. Tu me comentou agora há pouco ali dos documentos, botar tudo fora. Conta aí pra nós. Bom, aproveitando o gancho lá do Bellini, eu também fui da época que, já no finalzinho, eu peguei para o cálculo de residência era na mão. Mas já tinha computador com Excel. E eu fiz uma planilha Excel que calculava automático o residencial. Isso quando eu tecnológico, né? no tempo que eu tava na Sorianos, né? Então, eu sou dessa época também. Eu também tinha o negócio do fax, de botar proposta, né? E daqui a pouco tinha 10 propostas para passar e a última não passava. E tu, vou ter que passar tudo de novo. Sim. Então, às vezes, chegava 8, 9 horas da noite em casa porque deu ruído, caiu a ligação. Eu tinha que passar as 10, eu tinha que ter certeza que eu tinha o comprovante das 10 passadas, né? Sim. Bom, e aí, a mesma coisa na Sustentária. Eu cheguei na Sustentária, tá? Não foi fácil, mas eu vi que tinha muita facilidade nessa questão de fechamento. E aí, uma vez eu fui fazer um benchmark com o Roger. E aí ele disse assim, cadê teus papéis? Cadê as apólices? Não tenho nada, eu tenho essa agenda e deu. Diz, como assim as apólices? Tu tem que ter apólices, pra que tu tem no computador? Abre no computador. E onde é que tu guarda as apólices? Salva elas no computador. Não, mas o que eu vou fazer com minhas apólices? E aquilo assim, aquilo me doía. E aí eu fiz uma transição, levou uns 2, 3 meses, eu zerei com o papel. E guardei num arquivo morto lá. Ele não confiou, ele deixou o backup. Deixei lá no arquivo morto. Mas e se eu precisar? E cá entre nós foi a pior coisa que eu fiz, foi deixar no arquivo morto, porque aquilo virou ninho de barata. Ai. Na hora que eu fui tirar, foi um horror. Foi um horror. Tá. E aí eu mudei pro digital, totalmente digital. Eu não tenho nada de apólice impresso, tá tudo salvo no computador, tudo na nuvem. Né? Então, tem algumas mudanças que me doeu bastante, mas que eu fiz. Né? E não se arrepende hoje? Não me arrependo. Isso devia ter feito antes. Né? E até comentar, tem uma que eu tô pensando em fazer. Já conta pra nós aí já. E desde o princípio você sempre teve o escritório físico? Sempre tive escritório Até físico. hoje você mantém? Aí na pandemia eu saí, fechei o escritório, né? Até pela situação, fiquei 3 meses lá, o escritório, não vou fechar. Fechei tudo e saí, né? Mas com a intenção de quando voltasse a pandemia, eu abriria um novo, né? E aquilo, comecei a ter, como eu não tinha um gasto, eu juntei dinheiro. O que eu não gastava, eu juntava. Né? O aluguel que eu não pagava, eu juntava. E terminou a pandemia, eu abri um escritório zero novo. Com tudo novo, móveis novos, tudo novo. E hoje eu tô vendo que não precisava. Então teve enchente também, né? Mas a enchente não me pegou. Não pegou o teu escritório, mas tu não conseguia ir pro escritório, Não né? consegui ir pro escritório, fiquei um mês sem ir pro escritório. Um mês sem ir Porque pro assim, escritório. tu tá num andar alto, mas tu não conseguia chegar no escritório, Não conseguia né? chegar no escritório, exatamente, não conseguia chegar no escritório. E aí, hoje tá pensando no quê? Eu tô pensando em voltar pro home office. Tô pensando agora como é que eu me livro dele. Hoje você tem uma equipe que... Você tem 2 colaboradoras. Uma só. A Raquel, A Raquel, né? E o que você sente? Você recebe aqui? Porque, vamos lá, a gente tem múltiplas unidades e realidades muito diferentes. Então, a realidade, por exemplo, de uma unidade em Triunfo, que tem um escritório presencial, físico lá, é diferente da realidade daqui em Porto Alegre, né? Você recebe visita de segurados lá? Você tem esse fluxo de movimento? Olha, desde a reabertura, acho que foram 2 clientes lá. Isso em 3 anos? Em 3 anos, aí foi 21, né? 21 que voltou a pandemia. 2 clientes em 3 anos, né?
talvez uns 6 ou 7 comerciais, né? Então, quem vai me visitar lá? Até eu trabalho com alguns agenciadores, também nunca foram. Tu entendeu? Então, para que se eu vou visitar os clientes, né? É uma coisa que tem que se pensar. Se eu vou visitar os clientes, para que eu tenho uma estrutura se eu posso trabalhar de casa, né? Então, é uma coisa que eu estou avaliando bem, e a partir do podcast que eu vi do Roger. De novo, o Roger mexendo com a minha estrutura, assim, sabe? Maurício, conta pra nós aí. Tu iniciou a trajetória com seguro, trabalha com seguro até hoje muito porque teu pai te direcionou pra isso. Em algum momento tu falou assim, não, seguro não é pra mim, quero fazer outra coisa, vou vender coco na praia, vou trabalhar com sistema. Tu falou que era da área de TI, assim, porque... Na verdade, na parte eletrônica. Técnico de eletrônica. É bem diferente da TI, mas... Sim, eu sempre já tentei já. São coisas muito pequenas, eu não tenho tato fino, eu sou muito desastrado com essas coisas e não dava certo. Idem. Eu fiz 4 semestres de engenharia e pulei fora, não é pra mim aquilo ali. Tu acha que seguro foi a decisão correta que tu tomou? E isso vai até te aposentar? Como é que tá isso? Se eu te disser que eu não pensei em largar, eu tô te mentindo. Principalmente no começo, né? Que é muito difícil, Começa como sempre, tentando com amigos, só que os amigos já têm corretores do pai que já tem 20 anos com o cara. Então, como é que tu muda isso? É muito difícil, tá? E a minha carteira, ela custou a crescer, até porque eu sou muito técnico. Infelizmente, eu não sou comercial, né? Eu atendo muito bem, né? Hoje, a minha carteira, a maioria é indicação, 90% é indicação, porque eu atendo bem. Eu tô 24 horas ligado, o cara me ligou de madrugada, eu atendo o cara, meio sonolento, atendo. A minha venda é essa, eu digo pro cara, tu me liga a qualquer hora, né? Sábado, fim de semana, feriado nacional, eu tô ali, né? Tento resolver de alguma forma. E sinistro, eu tento o melhor possível atender a pessoa, né? Então, é muita indicação que eu recebo, né? Indicação dos teus próprios clientes, Dos né? meus próprios clientes. É o filho, é o amigo, é o parente. É sempre assim, né? Hoje, 90% dos clientes é indicação de amigos. Isso é muito bom, porque normalmente são clientes fiéis, que não vão te trocar por qualquer coisa, porque eles já vieram de indicação de alguém, são bem atendidos e continuam. A gente vê também lá alguns movimentos, aí o pessoal do marketing que nos contou, que tu faz parceria com alguns, acho que é sindicatos ou outras coisas assim, que isso é muito legal, assim. Da onde surgiu essa ideia de fazer? Eu lembro que tu fez uma vez uma ação com o pessoal dos motoboys. Hoje a gente atende o Sindimotos, né, do Rio Grande do Sul. Surgiu através de uma indicação de cliente também, que tinha uma empresa de motoboy, e ele me consultou, Maurício, tu tem seguro para motoboys? Não, mas eu posso ver para ti, posso buscar. E diz, olha só, eu tenho seguro por essa empresa, mas eu quero fazer contigo. Na época era Porto Seguro, né? E eu disse, tá, peraí que eu vou me informar. Daí eu estudei aquilo tudo e tô te passando. Nisso, o Maurício diz, mas tu só vai ter que ir lá conversar com o pessoal do Sindimoto, porque, né, pra gente poder, que eles aceitem a tua pólice, mostrar pra eles que é válido. Aí eu fui lá e conheci o Walter, que é o presidente hoje, e ali surgiu uma amizade com ele, e eles dizem, não, quem sabe a gente faz uma parceria, né, de indicação. Então eu sou um dos parceiros do Sindimoto para vender seguros de motoboy. Pra tu ver que é legal, assim, é um ramo que as seguradoras têm medo, né? Acha assim, seguro pra moto, nossa, são pouquíssimas seguradoras que fazem, é muito complexo. E aí tá uma oportunidade que tu conseguiu ver e fazer, né? Assim, eu acho que isso é muito legal de fazer coisas de a gente parar e fazer coisas diferentes, assim. E vou te dizer, Rogério, eu tô desde 2014 ou 15, agora não lembro bem a data que eu comecei com o Sindimoto. De lá pra cá eu tive apenas 2 acidentes de moto com morte. Olha só. Né? E as 2 não foram de cair da moto e morrer. As 2 foram de morte matada, como eles dizem, de revólver. Os caras, cara, motoboy, vem da periferia, daqui a pouco ele tá enrolado com alguma coisa. Esses 2 morreram de tiro, o cara chegou e deu tiro nele. Né?
Então... Não foi pelo acidente, que não geralmente foi é o que... o primeiro medo, não né? tem acidente, é muito raro. O que se acidenta é aquele cara que tira a moto e sai a fazer loucura. O motoboy, geralmente, ele é um profissional, ele se cuida, ele tenta se cuidar, né? Sim, Até se ele não porque- se machucar hoje, amanhã ele não trabalha. Sim, a Isso. subsistência dele vem da E moto e depende dele, daquilo né? ali, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma classe que, infelizmente, é desunida. Eles não fazem, eles acham que não precisam, né? Então, Tem que ver também se é pela questão econômica deles, se é uma coisa, se tipo esse seguro representa muito sobre o percentual do que eles ganham ou não. Mas entra muito naquela questão assim, que às vezes a pessoa não vê a necessidade exatamente tipo assim, eu nunca vi alguém que aconteceu, quando acabou de dizer assim, então eu não preciso. Mas a pessoa tem que estar preparada, né? é o seguro de vida, né? Independente para quem for, as pessoas têm medo de fazer o seguro de vida porque acham que, mas isso é agora. Ou eu vou deixar para quem? Pro amante da minha mulher? Ou alguém que vai vir cuidar dos meus filhos? Cara, não, cara. É a frase mais escutada. Até tem um caso ali do Sindimoto, que o cara não fez o seguro, que ele era um dos diretores do Sindimoto, e ele não fez o seguro, se acidentou e ficou numa cadeira de roda. Entendeu? Então, o que eu acho mais triste do nosso trabalho como corretor, às vezes, é quando tu recebe uma ligação de algum familiar perguntando, por acaso o fulano tinha seguro aí contigo? E aí tu tem que dizer, olha, aqui com a gente não, mas de repente dá uma olhada no banco, dá uma olhada aonde ele comprou o carro, alguma coisa assim, porque é muito triste. Se aquela pessoa tá procurando, é porque provavelmente ela deve estar precisando, assim, sabe? E exatamente. acidente é uma coisa que chama acidente, acontece no momento inesperado, né? Então, eu acho que é uma coisa que nós corretores temos que ter como filosofia, que é pelo menos oferecer. Pra tu ter a mente tranquila e falar assim, olha, eu ofereci, mas ele optou por não contratar aqui com a gente. Então, é bem triste. A gente teve um caso lá em Triunfo agora recentemente que faleceu o marido e a esposa e ficou a criança. Meu pai. Bem triste. Mas, Maurício, eu tô ali no dia a dia da Matriz, né? Acompanho muito a equipe do marketing também. E a gente vê que que a sua unidade, é uma unidade que tá sempre pedindo materiais, é uma unidade que tá sempre interagindo com a gente. O Maurício, ele é responsável todos os anos por nos lembrar da agenda do próximo ano. Já pedi, inclusive. Ele já pediu esse ano. Já pedi. Quando o Maurício manda lembrete pra gente, opa, precisamos pensar na agenda do ano que vem. Então, você tá sempre interagindo e pedindo novos materiais. E teve uma época em que nós ali da Matriz estávamos com uma plataforma de leads, né? Nós disponibilizamos essa plataforma de leads para os nossos parceiros privates diamantes, né? E eu sempre comento isso, que foi uma das únicas unidades que frequentemente me pedia essa relação de leads, né? A gente filtrava, chegava ali num denominador do que você precisava ou queria e eu fazia esse envio para você. Como é que você faz para captar, tirando a indicação? Você está sempre se movimentando, né? Por onde aí você está se movimentando? O que você imagina de próximos passos para estar sempre em contato e com novos clientes? Então, de novo, eu tô agora com meu pai tá trabalhando junto comigo na corretora, né? E eu tô buscando coisas que saiam da rotina, né? Que não vá pro automóvel, que não vá até pro vida, porque o vida tu tem que ter, né? Então por isso que eu tô pedindo sempre materiais, a gente tá tentando outros sindicatos, a gente tá tentando partir para, por exemplo, pro seguro garantia, né? Não porque o seguro garantia dá um grande dinheiro, dá um valorzinho que não é lá muitas coisas, mas tu abre a porta de entrada da empresa e aí tu pega o resto. Então, por isso que a gente está sempre buscando, né? E eu estou sempre ouvindo um que outro, como é que eu faço, buscando outros mercados para tentar variar a carteira, né? Sair do automóvel, essa é a ideia. Então, por isso que eu estou sempre pedindo material, pensando, agora vamos fazer isso aqui. É nesse sentido. E me diz uma coisa, tu foi muito no caminho que teu pai te direcionou. E quais são os caminhos da corretora pós Maurício? Pedro vai seguir na corretora? O que tu pensa por... Já tem alguma coisa planejada? Sucessão, já parou ou melhor,
Já parou pra pensar nisso? Porque às vezes a gente nem para pra pensar, né? Na verdade, nunca parei para pensar nisso, né? É aquele negócio, a gente acha que... Claro, a gente sabe que vai morrer, mas lá para frente, eu espero que seja para muitos anos para frente. Nem morrer, é só se né? aposentar. É só pra ir pra praia que eu tô perguntando. O aposentar, como tu mesmo falou. Não sei do Pedro César, eu acho que ele tá na mão dele, ele sabe que se ele quiser continuar com a corretora, tranquilo, né? Se não quiser, a gente dá um outro rumo na empresa. Ele tá seguindo um caminho dele, que ele tá traçando, né? Enfim. A pergunta que a gente faz é sempre pra colocar essa pulga atrás da tua orelha, né? Tipo assim, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. E aí, o que eu vou fazer? Porque é uma dificuldade que a gente vê de vários corretores. Até alguns dos temas de alguns episódios anteriores, a gente já falou sobre isso e vai abordar esse tema mais pra frente também. Que é essa questão de que muitos corretores não têm sucessão. O filho foi pra outra profissão ou não tem filhos, e aí acaba que essa carteira de cliente acaba indo pro mercado para outros players. E a gente quer estimular as nossas unidades a parar, pensar e ver como vai fazer isso daqui para frente. E até uma outra curiosidade, eu estava mostrando para uma unidade nossa essa semana, sabia que tem aqui dentro do Siga essa função que tu vê os aniversariantes da semana, de todos os teus clientes que estão de aniversário, para tu parabenizá-los e talvez oferecer algum produto e tal. E eu fui olhar a idade média dos clientes. Falei, gente, nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que se mexer aqui e vender para uns clientes mais jovens, porque a idade média, tranquilamente, era mais de 55. Nossa. Que tinha ali, assim, era... claro, tinha lá um cliente que estava com 98, não sei nem se ele estava vivo ou não, mas estava na base de dados lá. E aí eu falei assim, o público consumidor de seguro são um público mais de idade. Acho que é o pessoal que já tem mais estabilidade, já pensa em proteção. Eu acho que depende de nós, corretores, tentar levar essa proteção para o público mais jovem também, até para a longevidade do mercado de seguros, né? Embora as companhias caceteiem os mais novos, né? Cara, mas eu não vou culpar as companhias, porque realmente são os maiores prejuízos, vêm de pessoas mais jovens, assim. Inclusive, a gente teve um caso recentemente aí, que o condutor que deu perda total no carro era um condutor de 24 anos e na pólice não tinha os 24 anos contratado. Mas aquela pessoa realmente não morava com o principal condutor. Tinha emprestado o carro de uma maneira aleatória. Eu sei porque é meio bem conhecido meu. E eu fiquei, meu Deus, agora vai dar problema. A seguradora vai achar que o cliente mentiu, que foi mentido. E, cara, a seguradora ligou, questionou, tudo certo. E aí foi onde a gente mostrou pro cliente. Falou assim, cara, por isso que tem essa pergunta aqui. Porque a seguradora tem que cobrar mais prêmio, porque normalmente é onde dá o problema. Então, as estatísticas não mentem, né? O público mais jovem acaba causando um prejuízo maior, pensando em seguro de carro, né? Mas, assim, uma pessoa jovem poucas vezes pensa num seguro de vida. Né? Eu tô muito longe de morrer. Mas tem várias outras proteções que o seguro de vida traz que a gente tem que ficar de olho. Então, assim, eu, por exemplo, me preocupo muito com a invalidez por acidente. Eu viajo bastante, eu ando bastante de carro, eu gosto de andar um pouco rápido. E se eu precisar ficar inválido por algum motivo, eu tenho que ter um respaldo. E aí o seguro de invalidez para alguém da minha idade custa nada, assim, é muito barato. Nada, eu acho que assim... que é R$30 por mês, eu acho. O preço do Spotify. E aí muitas pessoas acabam não tendo, não dão prioridade para isso. Até mesmo a previdência, né? A gente vê as pessoas jovens gastando, sei lá, R$500 em uma noite de uma balada, mas não coloca aquilo mensalmente num plano de se aposentar no futuro, né? Tendo em vista, principalmente, que a gente não sabe, né? Eu, Rogério, Pedro, eu não sei se eu vou me aposentar. E se eu me aposentar, provavelmente aquele valor da aposentadoria não vai ser o suficiente para eu me manter, né, na minha velhice. Então, acho que é um momento muito do imediatismo, né? Eu quero saber do agora, eu não tô muito preocupada lá na frente. Né? Os clientes, quando pensam no corretor de seguro, eles pensam no seguro de carro. Normalmente é isso, né? Então, assim, cara, tem seguro de casa, seguro de vida, previdência, consórcio, seguro empresarial, tem um leque de produtos gigantesco que nós, como corretores, conseguimos ajudar os clientes a se proteger. E aí isso é um desafio. Maurício, falando em desafio, como é que foi o período de enchente para ti ali? Eu sei que o teu escritório não foi atingido, mas
Tu não conseguia chegar nele, ficou sem fazer seguros novos, conseguiu fazer? Como é que foi esse período aí? Você teve muitos clientes que foram atingidos? Porque tu tá numa região que foi bem atingida na cidade de Porto Alegre, né? Sim, sim. Eu consegui trabalhar normalmente, né? Até porque eu carrego meu notebook, né? Ficou 3 meses, 1 mês e pouquinho parado ali. Tive vários clientes prejudicados, né? Alguns deles deixaram de ter o seguro do automóvel, porque receberam o seguro do automóvel para arrumar a casa ou para tentar, né? Se restabelecer. Se restabelecer, né? Eu, principalmente, fui numa cliente ali em Canoas que ela me disse: Maurício, vem aqui porque eu não tenho condições de sair de casa, eu não tenho condições de fazer nada. Eu estou morando na casa de uma amiga, estou extremamente abalada, né? E aí eu fui de carro lá em Canoas e... olha, é cenário de guerra. Aquilo era cenário de guerra. Aquele monte de entulho em tudo que era rua, em tudo que era esquina, né? As pessoas, sabe, sem... Enfim, foi bem triste essa parte aí. E graças a Deus a gente recebeu das seguradoras um bom atendimento. Todas elas pagaram sem... Né? Algumas até indenizaram sem ter o documento do carro na mão, sem o bem. Né? Foram pegar o carro sem carro e sem documento. Sem carro e sem documento, né? Até porque as pessoas não tinham conseguido documento, não tinha cartório aberto, não tinha, sabe, não tinha Detran nada. Fora do ar. Detran fora do ar, ficou quase 1 mês e meio depois da enchente fora do ar, né? E aí carros que foram entregues em outubro, novembro. A seguradora indo buscar e eu tendo que conversar com o cliente, cadê o carro? O carro tá aqui na frente. O carro tá aqui parado, desde maio. Desde maio. Tem uns peixes dentro dele. Não. Tá todo cheio de lama, cheio de... Né? Então, nesse sentido, graças a Deus, as companhias resolveram nossos problemas, né? Mas eu não tive assim uma perda de carteira. Né? Claro, alguns clientes deixaram de fazer seguro, mas não foi assim... Né? Eu consegui trabalhar normal, tive... Né? Porque o outro lado da cidade continuava a vida normal. Um pouco de tristeza, e aí já aproveitando para querer fazer tudo que é tipo de seguro. Né? Tinha uma parte da cidade, que era o lado de cá do rio, que estava todo mundo na lona, e a outra parte de lá que tinha ainda condições e que viu aquilo e disse: quero fazer seguro agora, vou fazer seguro da casa. Né? Então... Foi meio que meio. A pessoa só pensa em se proteger quando ela vê a situação, né? Exatamente. Sim. Essa é uma das vantagens do mercado de seguro, assim. Olhando as últimas 2 grandes impactos que teve aqui na região sul, pandemia e enchente, o mercado de seguro ele é muito resiliente. A gente consegue manter a carteira de clientes e até mesmo fazer novos negócios, novos clientes, mesmo em situações adversas como essas que outros segmentos acabam tendo problema, né? Porque a pessoa precisa da proteção e em cenários catastróficos como esse, ela precisa de mais proteção ainda, porque ela já está passando por um tipo de problema e precisa estar mais protegida ali na frente, né? Então... E eu sinto sempre que a gente sai ainda mais fortalecido, né? Porque eu tenho certeza que essa segurada que você indenizou o carro e ela pôde utilizar essa indenização para reparar ou para reconstruir a casa dela, que ela perdeu, né? Eu tenho certeza que o bem social ali, o retorno social que você deu para ela nunca vai esquecer disso. Eu acho que nos 2 lados, né? O cliente não esquece e para o mercado de seguro também teve grandes evoluções. Então, assim, durante a pandemia foi-se implementada a vistoria digital, que antes não existia. Isso surgiu, acelerou esse processo em função da pandemia. Na questão da enchente, teve uma celeridade nos processos de indenização de sinistro. Então, algumas seguradoras criaram células especiais, tipo a Porto criou o Sinistro 360, que hoje permanece mesmo depois da enchente para alguns corretores como nós, que tem uma pessoa lá que bota a mão e consegue agilizar o teu processo de sinistro. Então, apesar desses cenários catastróficos, o mercado de seguro consegue evoluir e melhorar com isso, né? A gente está na discussão agora também da cobertura obrigatória, né? No caso da enchente. Mas, poxa, eu moro num local que nunca vai ter uma enchente, eu moro num apartamento no 8º andar
que nunca vai a água chegar aqui, tá? Mas lembra que a gente tá sempre pelo mutualismo, né? Então, todos pagando um pouquinho para que num momento de necessidade todas possam ter também a cobertura que necessita, né? Pensando em futuro, Maurício, quais os teus próximos passos? Tem alguma coisa assim, quero crescer, tô ok com a minha carteira? Quais são os planos futuros aí? A gente sempre busca crescimento, né? Sempre crescimento, aprendizado, né? Eu tô com essa batalha agora com meu pai de novo, na área de seguros, trabalhando comigo. Então... Nossa, eu imagino como deve estar sendo isso para você, né? Porque vocês fizeram o caminho inverso, né? Geralmente o seu pai estaria na corretora e você viria trabalhar com ele. E agora o seu pai veio trabalhar com você na corretora. Exatamente. Imagina a rede de relacionamento que o pai dele tem. Muitos negócios. E a bagagem também de conhecimento, né? Claro, com certeza, com certeza. Eu até te perguntei fora do ar ali, a tua família é do Uruguai, né? Tu sabe como é que funciona os seguros no Uruguai? É muito diferente do Brasil? Tu tem noção disso? Ou... A Porto tá lá, a Porto Seguro tá lá no Uruguai. A minha prima trabalhou como corretora de seguro lá. Ela não era bem corretora, mas o nome não se usa corretor lá, pelo menos, né? São tipo assessores, né? Consultores de seguro. Né? E ela trabalhava no Banco União do Uruguai lá. Então, é praticamente igual aqui, só que os preços são bem mais caros. Os seguros lá são mais caros porque tem menos carro, né? Se for ver o Uruguai, são 3 milhões de pessoas no país inteiro. Mas Porto Alegre tem o quê? 1.200, 1.500? O Rio Grande do Sul é maior que o Uruguai, então, em número de pessoas. Sim, claro. Não, a grande metropolitana já é maior. A metropolitana tem 4,5, se eu não me engano. Não é a metropolitana de Porto Alegre. Então, é um país pequeno. Né? Então, os seguros lá são mais caros. Eu fui no Uruguai, eu vi plaquinhas da Porto Seguro lá mesmo. E eu vi bastante carro elétrico. Muito carro elétrico, muito BYD, bastante, assim. Fora da curva. Comparado com o Brasil, era muito mais, assim. Eu costumo ir uma vez por ano, tá? E a última vez que eu fui foi ano passado, eu não vi tanto. Pode ser que agora... Eu fui em fevereiro desse ano e... Não sei se foi por causa que eu tinha comprado um BYD naquele exato mês. E aí tem aquela questão de quando tu compra um carro de uma cor, tu vê um monte daquela cor na rua. Exatamente. Pode ser que seja esse fator, mas eu vi bastante, assim. E não tem tanto carro velho. Acho que uns carros mais novos, assim, também prestei atenção nisso. Mas realmente, tu anda pelo país, assim, tu diz, gente, parece meio vazio isso aqui. Tu fica assim, olha esse mar de oportunidade, tu não vê. A gente sempre brincava assim, não tem uma São João aqui. Porque aqui no Rio Grande do Sul, quem tá assistindo que é daqui sabe, tem uma São João em cada esquina e lá, né? Árvore, e do lado a Panvel competindo. E lá não tem. A gente falou assim, tá, me vê uma São João, um posto sim, pra gente poder parar pra comer alguma coisa. Exatamente. E aí parece que é um mundo de oportunidades, assim, ali do lado, aqui pra nós tá do lado, né? E como tu tem a tua família lá, por isso que eu queria ter essa curiosidade se seguro é meio parecido ou não. Eu acho que a Zurich tá lá também, né? Eu não vi a Zurich. Pelo menos no Chile, eu via nos metrôs sempre as plaquinhas da Zurich, me chamou a atenção isso também. Maurício, como que hoje a Sustentare, a gente já falou um pouquinho do marketing, né? Do apoio que o marketing dá para você no dia a dia. Como que os nossos sistemas, como que o apoio comercial ali, o apoio operacional, o que isso facilita para que você tenha esse tempo e esse espaço, até porque você tem a Raquel também, né, que auxilia muito ali, mas que possa liberar você para que você busque essas novas oportunidades e busque estar sempre em movimento buscando novos clientes. O que hoje a Sustentare facilita no seu dia a dia como corretor? Essa parte aí de fazer os cards, fazer o post, fazer todo o cronograma, né? Isso já ajuda bastante, né? Porque imagina, isso é uma coisa que toma tempo, né? Toma tempo, se tu contratar uma empresa de marketing para fazer isso, vai custar caro, né? Então, realmente isso me ajuda bastante, né? Embora eu ainda não tenha achado a chave certa para vender pela internet. Tá. Né? O cliente que eu vejo, pelo menos posso estar errado, o cliente que compra pela internet geralmente acaba comprando aqueles APV, né? Que eles chamam, né? Não vejo eles comprando seguro, porque o seguro é mais caro. E aí eu vejo os caras oferecendo lá,
seguro a partir de R$100. Não existe seguro a partir de R$100. Né? Então as pessoas acham que mas tá barato ali, eu vou comprar. Não, tem coisa errada aí. Né? E tentei fazer algumas campanhas já de venda para a internet, não tenho conseguido, tá? Mas continuo insistindo em postando, fazendo a página se movimentar, porque pelo menos a gente é visto, né? Então, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Clássica de sempre, mas assim, tendo em vista que tu falou ali que a tua carteira é muito de indicação, 90%. eu trabalharia em cima da carteira, porque todas as pessoas já te conhecem, sabem quem tu é, vender outro produto, proteger a pessoa ainda mais do que ela já tá protegida, né? Porque assim, do mesmo jeito que tu falou que não achou o jeito certo, eu nunca conversei com um corretor que, tipo assim, achei a fórmula mágica, eu anuncio, cai leads e eu fecho. Nunca vi ninguém. E você sabe que a gente fala muito de upsell, cross-sell, né? Mas às vezes eu sinto que a gente fala e isso fica muito no abstrato, né? Vocês sabem que vou compartilhar, a gente participou do Conec, agora em São Paulo, há 2 semanas atrás. E a gente participou de uma das palestras, era falando da inovação no mercado de seguros e tudo mais. E o cara, ele trouxe um exemplo de cross-sell e upsell que eu fiquei... Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. O cara falou assim, você sabe que o McDonald's hoje é uma das empresas que mais faz upsell e cross-sell? E aí eu que tava na plateia fiquei me perguntando, como? McDonald's, que você vai lá comprar um refrigerante, um hambúrguer, né? Sim, você tá comprando no caixa, né? Eu quero um hambúrguer. Aceita um refrigerante? Cross-sell. Mas você quer um refrigerante grande? Upsell. Eu quero uma batata. Cross-sell. Mas você não quer uma batata grande por 10 centavos a mais? Upsell. Ele começou a dar os exemplos. Em 2 minutos, o McDonald's te vendeu 9 upsell e cross-sell que você entrou sem saber que você compraria naquele dia e naquela oportunidade. E eu fiquei pensando sempre no nosso mercado de seguros, né? Quantas oportunidades a gente deixa de oferecer para o nosso segurado, né? Carro reserva de 30 dias por mais R$15 na parcela? É difícil a gente acabar, às vezes, é muito pouco. Eu nunca vi, assim, corretor vendendo desse jeito. Assim, quer um carro reserva? Não, carro reserva eu não preciso. Mas se tu falar assim, tu tem hoje 7 dias de carro reserva, para tu botar 30 vai te custar na parcela R$20 a mais. Provavelmente o cliente diria sim, às vezes, sabe? Que é a tática que os fast food usam. Então, assim, eles vão te dando pequenos upgrades com pequenos valores. Então, assim, por mais R$14,90 tu quer contratar, estender a cobertura pro seguro da tua casa? Não tá falando de um seguro de casa, tu tá por R$14,90 oferecendo seguro da casa. Talvez não seja a melhor proteção do mundo pro padrão da casa dele, mas é melhor ele ter isso do que não ter nada. E aí o ano que vem tem uma renovação para se trabalhar em cima. Então, às vezes, a gente se colocando, olhando um outro mercado, tu acaba vendo algumas coisas que, olhando assim de dentro, tu não vê, né? Sim, eu achei muito interessante. Até mesmo, por R$40 a mais, uma proteção de roda, pneu e suspensão, né? Tendo visto o valor da franquia, que hoje a gente vê os valores de franquia cada vez mais altos, né? Você pratica isso na sua unidade? Você vê possibilidade quando você está negociando ali? Eu imagino que você tenha um percentual de renovação muito alto, justamente por conta dos seus clientes serem clientes que fazem parte, né, do seu dia a dia e por ser indicação. Você vê oportunidade nisso? Eu vejo bastante oportunidade, às vezes um pouco de tempo para fazer assim, porque eu acho que é importante isso, oferecer cada cliente, tentar fazer com que aumente, né, o que ele paga. Embora muitos queiram reduzir, porque eles acham que seguro, se ele pagou X num ano, no outro ano tem que ser menos. Todo o resto ele paga mais, Maurício, mas o seguro tem que ser menos. O que você deve escutar sempre, mas o meu carro desvalorizou e meu seguro tá ficando mais caro. Aí eu respondo para ele, mas a peça continua do carro zero, não é do carro antigo, né? Mas é bem isso. A peça, a mão de obra, a tinta, mão de obra, tudo. Carro reserva, tudo ficou mais caro, né? Tudo fica mais caro, o serviço fica mais caro. A minha mão de obra, poxa, eu sou corretor. Exatamente. Ana, está chegando o nosso tempo de nos encaminharmos para nossas 3 perguntinhas para o Maurício.
Ele falou que assistiu o podcast, então ele deve saber da nossa cultura Nossa, de famosas perguntas. 3 perguntinhas. Então vai lá, Ana. Então vamos manda lá. pra ele. Maurício, o que toda seguradora precisa escutar e nem sempre a gente tem coragem de dizer para elas? Ou às vezes não tem a oportunidade de dizer. O que eu diria para as seguradoras é que, de vez em quando, elas sentem do lado de cá e tentam vender aquele produto que elas estão querendo que a gente venda. Sabe? Senta desse lado de cá e tenta vender para a Ana, para o Rogério, esse produto, para te ver o que vai acontecer. Né? Elas vão ver a dificuldade, mesmo que o produto seja muito bom. Gente, o produto de motoboys, ele é um produto essencial, muito bom, mas faz vender, não é de fácil vender. É muito difícil tu convencer. Na verdade, não é uma venda, tu tem que convencer. A venda é a consequência, né? Sim. Agora, tu tentar explicar que ele precisa, mesmo sendo óbvio, esse que é o... É a pessoa ter a necessidade, né? E aí... Tem um... Porque só que eu te cortando. Aí quando tu consegue, a companhia não quer. E aí tu tem que fazer o quê com o analista da companhia? Né? Geralmente a parte técnica odeia a gente que é do comercial, né? Exatamente. Né? Inventa cada coisa, era técnica lá e tu... Mas como é que tu inventou isso aqui, cara? Tem um método de venda, que é o VCBA, que ele diz que 5% de uma venda é baseada no produto. Então, é isso que você falou. Às vezes a seguradora vem, olha, eu tenho o produto aqui, perfeito. E aí na prática você fala, como é que eu vou vender isso pro meu segurado, né? Eu me ponho no seu lugar, eu concordo com você. Nessa linha, então, falamos de seguradora. Seguradora, vem sentar aqui no nosso lado, vem tentar vender esse produto que você quer que a gente venda. O que todo corretor, seu colega corretor, precisa escutar e a gente não tem nem sempre a oportunidade de dizer? Vou dizer a mesma coisa. Senta do lado de lá da seguradora e vê que não é fácil fazer o produto do seguro. Viu? Ele defendeu os dois lados. Não é fácil montar o seguro por causa dos riscos, por causa que eles que pagam, né? Que a lucratividade da companhia às vezes, 5% no ano. Né? Daquele 1 milhão, se ela tirar 5%, ela tá... Né? Tá feliz. Tá feliz da vida. Né? De cada 1 milhão, tirar 5%, Sim. Tá feliz da vida. Né? Não é fácil também. É aquela assim, essa vistoria foi negada, mas por quê? Aí tu vai olhar, a gente brinca. O carro. Não, o carro tá redondo, de tanta batida que tem, e aí quer fazer seguro. Então, assim, a seguradora muitas vezes também tem razão ali de negar algum tipo de risco. Ou melhor, o carro tá quadradinho, mas ele é redondo. Mas é só um... É só uma lascadinha. Os caras, mas isso aí... Um martelinho de ouro resolve. E por último, mas não menos importante, o que todo cliente precisa escutar e a gente não tem coragem de dizer para ele? Se ele sentasse do lado do corretor para vender para ele ver, para entender, ver que o que os outros estão oferecendo não é bom, né? Diria para o cliente, primeira coisa, nunca faça seguro com a pessoa que não seja um corretor de seguros. Né? Um corretor de seguro habilitado, que tenha o conhecimento. Né? Eu sei que muitas vezes o cara é obrigado a fazer no banco. Né? Mas daqui a pouco dá uma enroladinha no banco e faz um outro produtinho, uma coisinha mais barata, faz um seguro de vida, faz um... Né? Porque na hora que precisa o banco, tu é só mais um. Né? Só um número ali, uma meta batida. E ele vai defender o banco. Né? Então o cliente... Né? A gente sempre fala, o corretor, ele é funcionários, entre aspas, do segurado, não da companhia, né? Porque Exatamente. Ele recebe uma comissão sobre o que o segurado paga. Então a vantagem de fazer seguro com o corretor, dentre diversas que tem, é o corretor estar ao seu lado para lhe ajudar a resolver o problema. Né? E vai defender o lado do cliente, né? Mesmo, porque às vezes a seguradora não quer pagar, né? Porque acha que tem alguma coisa errada. E aí o corretor vai defender. Já o banco, não, mas a seguradora não quer pagar, não paga. E a gente, eu sempre trago exemplos, né? A gente teve um caso que quem estava dirigindo o veículo era a filha do principal condutor e a seguradora negou. Porque ela era a principal, porque a seguradora entendeu que ela era a principal condutora e que estava contratada a pólice errada. A gente falou, não, seguradora, pera um pouquinho. Ela tem uma outra pólice de um outro carro que ela é a principal
seguradora, com você também, a mesma seguradora, tá aqui. Ela estava com o carro do pai, por algum motivo que a gente não sabe qual, mas aqui está o carro dela com ela de principal condutora, aqui está o carro do pai com o pai de principal condutora. A seguradora, vocês estão certo, e pagou. Não sei se num banco como é que seria, mas a probabilidade de alguém lembrar que tem uma outra apólice com outro carro e usar esse tipo de argumento, não é porque a seguradora não quer pagar. É que ela tem uma análise lá interna que caiu naquela linha ali de negar ou pedir explicações. E a vantagem do corretor e de tu ter todos os seguros com o mesmo corretor e ele cuidar da tua vida seguritária é tu poder te aproveitar desse tipo de situação, de o corretor conhecer você. E normalmente o corretor, como trabalha muito por indicação, sabe quem é o pai, quem é o filho, onde é que mora, se mudou filhos, ou não. tem cachorro. E não é E mais isso um ajuda. número, né? Por exemplo, eu tive um caso de uma mulher que tinha um seguro residencial e o banco não quis pagar. Daí eu fui pegar a pólice dela, tava lá, residência de alvenaria. Mas a tua casa é mista. Mas o banco não te perguntou? Não, eles não me perguntaram, só queriam me vender o seguro residencial e eu comprei. Sim. Tu entendeu? Então ela comprou um seguro que não ia cobrir porque a casa dela é mista. Sendo que a maior parte ainda é de madeira. Então, sabe? Acontece. Olha, estamos encaminhando para o final. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da tua história, do teu conhecimento de seguro com os nossos espectadores. Muito obrigado. Contem com a Sustentare, conte comigo, conte com a Ana, conte com a nossa equipe para o que tu precisar lá. E eu só tenho a agradecer. Eu muito agradecer vocês também. O que precisarem de mim, estamos aí. Então é isso. Muito obrigada a vocês que nos escutaram. Meu ponto. A minha diretora falou aqui no ponto. Vocês sabem que eu vou corrigir um erro aqui, porque em quase todos os episódios a gente tem esquecido de presentear o nosso convidado com a nossa caneca. O Rodrigo, que participou do episódio anterior, eu entreguei para ele no final, já depois, fora das gravações, porque a gente esqueceu. Não vamos cometer esse erro aqui. Então, Maurício, essa é a nossa caneca leve. É o nosso presente a você por ter participado do nosso episódio aqui. Volte sempre, volte com mais novidades pra gente, com mais história. Foi um prazer receber você aqui. Para vocês, agora sim, que nos escutaram ou nos assistiram, muito obrigada por mais um episódio do nosso podcast, do meu, do seu, do nosso Muito Mais podcast. Muito obrigada e até o próximo.